Então vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, sola fide, né? Somente a fé. Repete comigo aí, sola fide. Sola fide. Aí, ó, você sabe falar latim, você nem sabia, tá vendo? Aí, ó. Hoje pela manhã você pensou, eu vou falar latim, ou latindo, né? Mas a gente vai conversar sobre o tema que é tão precioso para a reforma, talvez um dos pontos centrais da reforma, né? Da questão da fé. E eu queria que você abrisse a Bíblia de você lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Glória a Deus. Romanos capítulo 1. Vou deixar aqui que é menos chance de acidente. Romanos capítulo 1. A gente vai ler versículo 16 e 17, tá bom? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Em que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé, em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar? Pai, aqui está a Tua palavra, fala no nosso coração, ó Pai. Aquelas pessoas que chegaram aqui hoje, ó Pai, com dilemas, aquelas pessoas que estão aqui com expectativas, ó Pai, de conhecer a Tua vontade, aquelas pessoas que estão fracas, ó Pai, espiritualmente, fortalece-nos nessa manhã pela Tua palavra, ó Deus. Fala no nosso coração, confirma a Tua palavra no nosso coração, ó Pai, e que possamos sair daqui, ó Pai, verdadeiramente transformados, ó Pai. Amém. Amém, gente? Então, a gente vai falar então do sola fide, ou somente a fé. A gente está conversando sobre os 5 solas da Reforma Protestante, então a gente falou já somente as Escrituras, a gente já falou também somente Cristo, somente a graça de Deus. Hoje a gente vai falar somente a fé e domingo que vem a gente vai falar do soli deo glória, somente a Deus a glória. Então a gente vai falar nesse momento especificamente da doutrina da justificação pela fé. Então o objetivo é você sair daqui hoje com um entendimento do que é a doutrina da justificação da fé. Pelo menos aí um pouco, para que você possa voltar para sua casa e estudar mais sobre isso. Amém? Então, gente, eu queria lembrar para vocês aqui um personagem aqui da história da Reforma Protestante, chamado Martinho Lutero. Vocês já conhecem ele. Ele talvez seja uma das figuras principais aí. Quando fala Reforma Protestante, a gente pensa no Martinho Lutero aí. Quem era o Martinho Lutero? Martinho Lutero era um jovem, a gente já estudou sobre ele no nosso GC, né? Um jovem aí que abandonou aí o direito, né? A vida mesmo do direito ali de ser um advogado, justamente para se dedicar ao Senhor. Ele teve uma experiência aí, metafísica aí, uma coisa que falou, ele tinha certeza de que ele deveria se dedicar a conhecer a Deus, a servir a Deus, e para isso ele vai para um monastério viver, porque naquela época era muito difícil, né? A gente poderia dizer quase impossível você ser cristão e viver numa sociedade, entendeu? Você realmente ser uma pessoa que dedica a sua vida a Deus e viver na sociedade. Então a única maneira de você seguir a Jesus era fugindo da vida da cidade para a vida no monastério. Era comum isso, né? Alguns anos, alguns séculos aí, as pessoas que realmente queriam servir a Jesus, elas fugiam da vida comum, ordinária, para poder se trancar em um lugar e poder orar, para poder conhecer as Escrituras, para poder se dedicar às disciplinas espirituais. Então ele vai justamente para o monastério agostiniano, né? E ele vai se dedicar às Escrituras, à oração, e ele está ali buscando essa paz com Deus, essa comunhão com Deus. E ele tem um drama na vida dele, que talvez seja um drama nosso também, né?
o Lutero ele tem um problema sério com o pecado. Não de que ele tenha pecados específicos que o incomodem, mas a ideia do pecado para ele é algo assim que traz perturbações para a sua alma. Traz perturbações. Por quê? Porque o Lutero ele sabia que Deus é bom e justo. E Deus é bom, justo e santo. Não tolera o pecado. Deus não é obrigado a conviver com o pecado. E por ser Deus santo, justo, o pecado então precisa ser justamente punido. Ele precisa então, assim como no Antigo Testamento, né? Quando a gente tinha aí qualquer tipo de manifestação de pecado, a gente sabe que alguém deveria morrer, ou alguma coisa morrer, ser queimada. Vocês lembram, por exemplo, de uns filhos aí de um sumo sacerdote que foram oferecer culto a Deus? Olha só, foram oferecer culto a Deus. Como eu e você estamos aqui nessa manhã, buscando oferecer culto a Deus. Mas eles tinham aí certos detalhes na vida deles que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Talvez aí coisas que a gente hoje julgaria como mínimo. O que aconteceu com esses filhos desse sumo sacerdote? Vocês se lembram? Querem chutar aí? Eles morreram, fulminados. Fulminados. Então imagina só, o Lutero sabe dessas histórias. Ele sabe que Deus não é obrigado a tolerar o pecado, pelo contrário, se ele tiver que ser justo mesmo, ele precisa punir o pecado. Mas aí, não só o pecado, mas o pecado no pecador. Naquele que também peca. Você lembra aquela história que eles contaram para você, que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? Nas Escrituras, Deus odeia o pecador e o pecado, viu, gente? Não está falando. O pecado e o pecador são a mesma coisa, não dá para dividir. Deus não está punindo só o pecado. É o pecado e quem transporta o pecado. Lembra, o Nixon explicou para a gente, por exemplo, a ideia da expiação, né? E eu vou trazer para você de novo essa ideia da expiação. O que era o dia da expiação? Então chegava a comunidade de Israel, confessava os seus pecados no sumo sacerdote, num simbolismo de transferência de pecado, e o sumo sacerdote, por sua vez, então transferia o pecado da nação para 2 animais. O bode expiatório, vocês lembram disso, né? Então, o pecado era transportado para o bode. O bode, então, começava ali, simbolicamente, lógico, né? A ser essa pessoa que carrega o pecado das nações. Quando esse animal era solto fora aí das fronteiras de Israel, para ser devorado por bestas feras, né? Dependendo da tradução que você está aí, né? Ou para ele cair no abismo e se arrebentar no abismo, o que a comunidade entendia? Que Deus havia julgado o pecado deles no animal. O animal morrer significava que eles não tinham que morrer. Que no lugar deles, o animal morreu no lugar deles. Está claro para vocês essa ideia? O outro animal era então sacrificado, seu sangue aspergido. Seu sangue foi aceito diante de Deus? Foi. Então essa ideia da substituição, a ideia da expiação. Alguém precisava morrer no lugar do pecador, daquele que comete pecado. Mas o Lutero sabe que Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos feitos ali de animais. Deus é um Deus justo e perfeito, e uma coisa de qualquer jeito não satisfaz Deus, não completa aquilo que Deus exige. A própria Escritura vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quando Adão peca, não é Adão que morre, mas alguém que morre no seu lugar. Quando a humanidade peca e Deus cria aí uma forma, de perdão provisório, são animais que morrem no lugar de outras pessoas. Mas essas pessoas satisfazem a ira de Deus? Não. E é muito difícil falar sobre a ira de Deus, porque a gente fala, não, Deus é amor. E de fato Deus é amor, mas deixa eu te contar uma coisa, Deus, no seu caráter, nos seus atributos, e nos seus atributos contém muitos aspectos que são difíceis para nós. Como Deus pode ser amoroso, justo, um Deus que odeia o pecado? Como pode ser isso? É difícil, fala a verdade.
Eu sei que você tenta trazer Deus para a sua condição humana. Deus é igual eu. Deus pensa como eu penso. Mas a gente precisa colocar Deus na posição de Deus. Um ser muitíssimo elevado. Muitíssimo elevado. E Deus, nos seus atributos, é um Deus justo. E um Deus que se ira contra o pecado. É por isso que o versículo 18, lê aí na sua Bíblia aí, Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eu não vou continuar lendo, você pode fazer isso na sua casa, mas o que Paulo está apresentando aqui é que nenhum ser humano é indesculpável diante de Deus. Deus é justo e a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão. E das pessoas que cometem essa impiedade e perversão. Por quê? Porque no pouco de Deus, que a gente pode dizer, claro, uma linguagem minha, né? Que esse pouco é muito. O pouco que se pode conhecer de Deus é suficiente para que o ser humano reconheça que existe um Deus criador, poderoso, e que eu preciso então reconhecê-lo como esse Senhor sobre a minha vida, esse glorioso sobre a minha vida, e de que eu não sou Deus, mas criatura desse Deus. O pouco que existe no universo, na humanidade, de você contemplar uma árvore, um céu, uma estrela, uma ordem no sistema solar, uma função em cada ser vivo e cada bactéria, de onde saiu isso? Provavelmente de um Criador, de um Deus. Alguém é uma força que executa essa criação por trás disso. A questão é, se alguém pode fazer isso, e alguém fez isso de mim, e eu estou aqui por causa de alguém, então o mínimo que eu devo é esse reconhecimento. Eu devo viver subjugado, submetido a essa relação de que eu não sou, mas alguém é. Mas o que os homens fazem? Eles começam a trocar Deus de lugar. E eles começam a viver como se Deus não existisse, como se o mundo não precisasse de Deus para existir, a sua própria vida não depende de Deus, posso tomar as minhas decisões, posso criar, posso fazer o bem e o mal, e aí eu não preciso prestar conta para ninguém, porque eu sou senhor de mim mesmo, eu garanto o meu futuro, eu sei o que vai acontecer comigo, e a gente sabe que no final da história não é assim. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta aqui, você responda na sua própria cabeça, amanhã você vai estar vivo ou vai estar morto? Aí você fala, vou estar vivo, mas depende de você? Não depende de você, depende de alguém, mas não de você. Você fala, vou fazer planos, sucesso dos seus planos está relacionado somente a você ou alguém exterior a você? Então a gente tem um problema muito sério, de que a gente depende de alguém para existir, para viver, para ser feliz, para ter segurança, para dormir tranquilo essa noite. Existe alguém. A questão é, se existe alguém por mim, quais são as intenções de ser alguém por mim? São boas ou ruins? Porque se for boa, tudo bem, vou planejar, vou trabalhar, vou viver e contar com a sua graça, a sua bondade. Mas e se ele não estiver afim disso? E se no lugar de amor, esse Deus estiver irado contra mim? Ninguém pensa sobre isso, né? Mas o Lutero pensava sobre isso. O Lutero, ele era perturbado por essa ideia de que no 0 a 0 eu tinha que contar assim se Deus gostava de mim. Mas e se eu pequei contra esse Deus?
Está vendo o problema do Lutero? É que se eu tenho um pecado contra esse Deus que é criador dos céus e da terra, o que ele pode fazer de mim? O que ele pode fazer comigo? Qual o futuro que ele tem para mim? O Lutero era atormentado, porque ele não sabia qual era a relação de Deus com ele, se poderia ser uma relação segura. Ele sabia o seguinte, que no pecado não tem paz com Deus. Deus não tem comunhão com o pecado, e não tem comunhão com o pecador, por causa do pecado. Mas o Lutero sabia que eu precisava então pedir perdão dos meus pecados, confessar os meus pecados, e talvez aí Deus pudesse então me perdoar, porque busca a misericórdia de Deus e você encontrará. A questão de Lutero era o seguinte, toda vez que ele confessava os seus pecados, ele se lembrava de um outro. Porque pensa bem, o que é pecado? É uma transgressão contra Deus. Então você pensa, matar é pecado? É. Roubar é pecado? É. Mas quando nós vamos observando o próprio Jesus falando sobre o pecado, e ele vai trazer o pecado para uma outra dimensão, ele fala assim, se você pensar, cometeu pecado, é um assassino ou homicida, o negócio ficou sério, fala que não é. Porque eu não sei você, vamos supor que você não cometeu ontem nenhum pecado assim de pegar alguma coisa, chutar um cachorro, xingar, não, você não cometeu esse tipo de pecado. Você pensou, pecado. Vou trazer uma ilustração aqui para você. Você pensou pecado de manhã, mais nenhum, você é uma pessoa muito boa, tá? Você pensou pecado de manhã, pensou pecado à tarde e pensou pecado à noite, um só. Você cometeu 3 pecados por dia. Vamos supor aí que no mês você pegou... Aí, ó, vocês estão rindo aí, né? Então responde essa daí para mim. No mês, quantos pecados você cometeu? Cometendo 3 pecados por dia. Mês de 30 dias. 90. Vamos supor que você comete só 90 pecados por mês. Mas aí no ano, 90 vezes 12, 1000 e alguma coisa aí, 1082, não sei, 1092, não sei. Então, 1000 pecados por ano que você comete. É ou não é? Uma pessoa vive em média quanto tempo, gente? Alguém chuta aí? Você está querendo viver até quanto, seu Carlos? É. Os 80 tá bom. Os 80? Tá bom, 80 anos, gente, de pecado. 80 vezes 1000, 80 mil pecados. Vamos supor que você cometeu somente 80 mil pecados contra um Deus que é santo, justo, amoroso, verdadeiro e que Ele odeia o pecado. Aí você fala, mas eu vivi uma vida boa, justa, mas eu fiz o bem às pessoas. Sem egoísmo? Sem buscar algo em troca? Pecado. Sem fé? A Bíblia vai dizer que tudo que nós não fazemos com fé é pecado. Tudo que nós não fazemos com amor é... Vou te dizer uma coisa, por exemplo, hoje quando você tomou café, você tomou com fé esse café? Tomou café ou com fé? O pecado é um problema para a humanidade desde o início. Certo, gente? E por mais que você tente praticar coisas para compensar o seu pecado, a sua vida tem mais pecado do que coisas boas obras. A gente está trabalhando para reverter esse placar aí. Mas se você fazer uma soma aí, como é que estaria? Estaria perdendo de quantos? O Lutero estava perturbado com essa conta, perturbado com a ideia de que Deus era justo e a ira de Deus estava pronta para ele a qualquer momento. Se ele morresse sem o perdão de Deus, inferno, tormento eterno. Gente, eu não sei se você já teve medo do inferno, eu já tive medo do inferno. Fala, Deus, não me manda para o inferno não, porque eu não quero viver a eternidade, porque não é só morte, não é só um tormento, é eternidade. É muito difícil essa questão. Mas aí o Lutero lê, como diz a música, né, à luz de velas, né, o versículo 17 de Romanos 1. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé?
Como se eu não posso, com as minhas próprias obras, me justificar diante de Deus? Como é possível? O justo viverá pela fé. É necessário, então, e o Lutero vai chegar a essa conclusão, de que Deus precisa me declarar justo por meio da obra de uma outra pessoa, que não sou eu. Vou dar um exemplo para vocês, então, desse conceito de justificação pela fé, que permeou aí a Reforma Protestante e até hoje é motivo de discussão. Deus precisa, então, me considerar, palavra teológica, imputar, me declarar justo, mediante a obra de uma outra pessoa. Quem é essa outra pessoa, gente? Jesus. Mas como que isso acontece? Acontece na seguinte ilustração, isso é uma ilustração, tá bom? Nós temos um tribunal, a imagem clássica aqui para você. Este tribunal aqui, temos as testemunhas, temos aqui um juiz, ok? A lei está diante dele aqui, a sua lei, a sua vontade. Temos então esse tribunal. De um lado aqui, vamos colocar desse lado aqui, nós temos aí um acusador, Satanás, o inferno, os demônios. Também porta a lei de Deus, pelo menos um pequeno exemplar. Temos aí você como réu sentado, porque você tem pecado, cometeu crimes, iniquidades contra esse tribunal, contra essa lei, contra esse juiz. Então você está sentado aí aguardando a sua sentença, certo? Gente, estou falando do Evangelho aqui, boas novas, tá bom? Não parece, mas essa é a boa nova do Evangelho, é que você está sentado aí esperando esse julgamento, porque você morreu, aí você já está aqui e aí você vai ser julgado, tá bom? Então você está ansioso para morrer, ou não? Você está tentando falar, enquanto eu tenho tempo, deixa eu ver como é que eu me salvo disso. A questão é que o Evangelho diz que você não se salva disso. Não há nada que você possa fazer para chegar diante desse tribunal de Deus sem pecados, exigindo alguma coisa, batendo o pé e falando, me julga aí, ó, aqui o que eu fiz. Você está se achando bom aí, mas olha o que eu fiz aqui, ó. Não tem como. Você está sentado como um réu. Satanás está aqui, olha só. Esse aspecto da vida dele, olha a lei aqui, ele pecou contra a lei. E aí você vê a lei e você fala, eu realmente pequei contra a lei. Que a lei ela vai mostrando como somos pecadores, como somos incapazes de cumprir a vontade de Deus. A lei diz como nós devemos andar e a gente fala assim, eu sei como eu devo andar, mas eu não ando. Eu sei que eu devo amar, que eu devo perdoar, mas eu não amo, eu não perdoo. Eu não sou fiel, eu não... Está entendendo? A lei está lá. O acusador está lá. O juiz está lá. E aí a gente escuta um barulho. Por exemplo, umas portas se abrindo, alguém entrando e vindo direto com o juiz, uma conversa ali. O juiz já muda o semblante, o cara que está acusando aqui não entende nada. Você está ali sem saber o que está acontecendo e simplesmente o juiz vai lá e declara inocente. E aí ninguém entende nada, nem você, nem a pessoa que está acusando e nem as pessoas que estão testemunhando. Inocente? Mas os crimes deles são claros. Pecou, chutou o cachorro, desobedeceu o pai, sonegou imposto, maltratou não sei o que, agiu por egoísmo. Então a lista de pecados. Mas o juiz bateu o martelo e declarou justo. A punição não vai precisar, você ia ser punido. A ira estava prestes a ser derramada sobre você, mas não tem mais ira para você. Não tem mais punição para você, não tem mais inferno para você. E você está lá. O que o réu fez? O que o réu fez, gente? Nada. Ele está assistindo o que está acontecendo. Quais são as obras para ele se salvar? Para ele garantir salvação, para ele garantir justificação, inocência. O que ele fez? Nada. Porque essa pessoa que entrou, que é o seu advogado, e que pega essa causa,
que a gente já sabe que é Jesus, que pega essa causa, apresenta diante de todo o tribunal provas, evidências de que realmente ele tem pecado, mas que no lugar da sua punição, no lugar dele ser punido, eu estou aqui me entregando, eu me entreguei. Olha lá a cruz. Eu não tinha pecado, Jesus não tinha pecado, não pecou, cumpriu toda a lei de Deus, a vontade de Deus, sofreu na cruz não simplesmente os tormentos de uma morte humana, que eu acho que essa chave tem que virar na nossa cabeça, e o Lutero entendeu isso, e a gente vai entender isso aqui hoje, que o sofrimento na cruz não é um cravo em suas mãos apenas, é sofrimento também. Que o sofrimento não é simplesmente ser rejeitado pelos seus discípulos, ser julgado injustamente. O sofrimento da cruz não é simplesmente isso. Mas você fala lá, nossa, mas Jesus tomou chicotada, foi cuspido. O sofrimento de Jesus não é simplesmente sofrimento físico, mas é sofrimento que a gente não faz nem ideia. Não é simplesmente ser rejeitado, mas é que a ira de Deus naquele dia foi derramado em um inocente, de que o Pai puniu no Filho. O Pai, Deus, derrama a sua ira no seu Filho amado. Ele não derramou a sua ira em um pecador como eu e você, mas derramou a sua ira no seu Filho amado. E isso não cai na nossa cabeça, porque eu sei que você que é pai, você que é mãe, você nunca faria isso com o seu filho, por mais que seu filho já te deu dor de cabeça nessa vida. Deus derrama a sua ira, porque na cruz, os pecados, os nossos pecados estavam sobre ele. Não é isso que vai dizer Isaías? Que ele se fez pecado em nosso lugar, que no madeiro foi amaldiçoado, a maldição do nosso pecado foi punida em Jesus. Porque eu imagino eu e você falando, não precisava, Jesus, eu mesmo poderia morrer por meu pecado. Não poderia, porque o seu pecado não satisfaz a ira de Deus. Deus iria punir o pecado em você, e antes mesmo de começar já não ia ter você. Ainda ia existir ira em Deus. E por que nós podemos levantar nossas mãos hoje aqui, na consciência de que não existe ira para nós? Porque Deus satisfez toda a sua ira em Jesus, por aquelas pessoas que Jesus carregou os pecados. Eu sei, o discurso é muito duro, mas essa compreensão do Evangelho falta na nossa igreja. Porque Deus é Deus, o gênio da lâmpada mágica. Eu dobro meu joelho e dou uma oferta e eu exijo que Deus me abençoe. E o problema que eu tenho com Deus é que Deus não abençoa meus negócios. O problema é que Deus não me abençoa para eu ser reconhecido na sociedade, meu Instagram crescer. E a gente acha que o nosso problema é isso, falta de dinheiro, falta de sucesso, falta de poder. Uma casa maior, um carro mais novo, uma mulher toda ali, siliconada, um marido todo, Que isso, gente? É disso que Jesus salvou sua vida? É isso que é a salvação? Não, peraí, é por isso que a gente está aí, ó. É por isso que nós temos aí bancada evangélica. O evangelho é isso aí mesmo, para quem entendeu que o evangelho é isso, está tudo bom, está tudo ótimo. É por isso que é mais de 60 milhões de evangélicos e a gente está aí, ó.
é o sal que perdeu o sabor. Se o sal perdeu o seu sabor, que valor ele tem? É a igreja evangélica brasileira. Aí você fala, não, mas a gente vai se tornar radical? Eu acho que o radicalismo tá diferente, deturpado aí na nossa cabeça também. A gente não conhece o evangelho, entendeu? A gente acha que o problema do nosso filho é uma boa escola. Não. A gente acha que o nosso problema é esse. Nosso problema é com o pecado. Nosso problema é com o pecado. E o nosso problema é que a gente está tentando se salvar pelas nossas boas obras. A gente está tentando se salvar pela nossa justiça. E eu não sei se a imagem ficou clara para você, mas é impossível. É impossível se salvar. Ah, mas eu dou o meu dinheiro todo para a caridade. É impossível se salvar. Suas boas obras não compensam. Não vai funcionar, meu amigo. Ou você reconhece que outra pessoa pagou pelo seu pecado, ou você deposita sua fé, sua confiança e se une a essa pessoa, ou não existe outro caminho. A mensagem do Evangelho é essa, de que você não poderia comprar a salvação, de que outra pessoa faz isso por você, que na cruz Deus estava demonstrando o seu amor por nós. Então Deus não prova o seu amor por nós quando nós recebemos uma bênção ou um milagre. Você é curado de uma doença, você recebe aí algo. Não! Deus me ama, eu recebi um presente. Que isso? Você está resumindo então a bondade e o amor de Deus por você naquilo que Ele te dá ou deixa de te dar? Que fé é essa, gente? Não vamos para lugar nenhum assim não. Mas se você baseia o amor de Deus por você na cruz de Cristo, então você tem um firme fundamento para viver. Você tem uma alegria que pode ser inabalável. Você vai poder dizer, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, e abre comigo em Romanos capítulo 8, porque Romanos é um livro que eu acho que você deve ler com mais frequência na sua vida aí, viu? Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Grava isso lá na sua casa, na sua testa, no seu celular. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uai, não tem mais condenação não? Mas eu pequei ontem. Provavelmente eu vou pecar hoje. Mas você está vivendo a sua vida baseada no seu pecado e naquilo que você pode fazer? Ou na certeza de que Jesus na cruz fez algo por você, que tem impactos não somente no passado, mas no futuro e eternamente? Porque se você descansa que na cruz, Cristo foi punido no seu lugar para a salvação, para a nova vida, então você pode dizer com ousadia: agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vamos lá, vamos correr aqui para os versículos da frente. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Versículo 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas espera aí, eu pequei hoje.
ontem, talvez eu vou pecar amanhã, talvez eu não vou ser essa pessoa perfeita que a lei me exige. Talvez os meus planos vão falhar. Mas como que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? O que é bem para nós? O que é cooperar para o nosso bem? Versículo 29. Porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e o que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e os que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós? Quem será contra nós? Ou o que será contra nós? Se Deus é por você, o que será contra você? Mas você está achando que tem a ver só com a sua empresa, só com carreira profissional, só com um presente. Mas se existe algo contra você, quem pode ser? Quem pode oferecer oposição contra os planos de Deus na nossa vida? Qual é o objetivo da salvação? Alguém pode oferecer oposição àquilo que Deus está fazendo na sua vida? Se você está sendo salvo, alguém pode se opor a essa salvação? Se você está sendo salvo, você pode perder essa salvação? Meus amigos, é discipulado aí, novos membros. Versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele fala, presente. Cabeça nossa só estava falando presente, carro novo, televisão, casa, todas as coisas a gente só faz isso. Não poderia ser outra coisa não? Meios de escape do pecado, um coração santo, um amor que não pode ser isso não, tem que ser coisa material, tem que ser, né? É o evangelho, né, que a gente tem ouvido aí. Versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Satanás? Acusando? Quem tentará? Quem vai acusar? É o pecado? É a consciência? Quem tentará acusação contra o eleito de Deus? É Deus quem o justifica. Então é Deus quem o justifica. É Deus quem o justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Alguém pode condenar essa pessoa que Deus justifica? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está lá dizendo, eu o justifiquei, eu morri por eles, eu perdoei o pecado deles, eu fui à cruz por causa deles. Está lá à direita de Deus intercedendo, eu morri por eles. O pecado deles foi sobre mim, está lá. Versículo 35, quem nos separará do amor de Deus? Quem pode te separar do amor de Deus? Gente, recebe isso com seu coração essa manhã. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo de espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Todos fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, quer dizer então que alguém pode morrer e ainda assim ser mais que vencedor? É isso. Porque a vitória do cristão não está em viver sem nenhum problema, sem nenhuma doença, sem nenhum nada. A vitória do cristão não é essa. A vitória do cristão é que aquilo que Deus fez por ele na cruz é irrevogável. É irrevogável. Foi declarado justo diante de Deus e ninguém te tira isso. Viu, Lutero? Lutero escutando isso. Lutero, não são os seus pecados que te colocam como justo diante de Deus, mas a obra de Cristo na cruz é que te coloca justo diante de Deus. Então, se Lutero, nessa manhã, receba essa palavra: quem te separará do amor de Deus? Você pecou essa semana? Eu comecei o culto falando sobre isso. Eu pequei, gente. Mas o seu pecado não irá te separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus por você não está condicionado ao que você fez ou deixou de fazer, mas está condicionado ao que Cristo fez. Alguém fez, não é você. Você estava lá, não havia mais recursos.
Você estava no banco dos réus. Você só estava esperando o justo julgamento, a sentença. Se Deus foi injusto em alguma coisa aqui, na fala humana, foi justamente nos declarar justo. E não faz sentido isso. O escândalo do Evangelho é isso. Não faz sentido. O que eu fiz? Nada. Versículo 38. Porque eu estou bem certo, eu estou certo e você deve estar certo essa manhã. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem outra criatura, nem outra pessoa, nem você mesmo, nem ninguém, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, é o mistério da salvação, é que Deus está salvando pecadores, pessoas injustas, Ele está declarando justo. E isso muda a vida de uma pessoa. Porque você para de viver a sua vida focado nos seus pecados e começa a focar no amor de Deus por você, mostrado, provado na cruz. E santidade não é mais essa luta para que eu possa andar no digno diante de Deus, para tentar o favor de Deus. Santidade começa a ser, então, um entendimento de um coração que foi beneficiado na cruz. Quando você não era, Ele te deu capacidade para ser. A sua identidade não está definida no que você faz ou fez, mas está definida naquilo que Deus fez por você. Se não bastasse, o juiz, além de declarar justo, ainda fala com preso, coisa que não aconteceria nos dias de hoje: eu quero te levar para casa, eu quero te adotar, e eu vou te adotar. Aí o negócio fica mais complicado, gente. Quanto mais você mexe no Evangelho, por isso que Jesus vai falar que é um tesouro, mais riquezas você encontra. Porque se não bastasse declarar justo, Deus vai lá e nos adota. E a relação que nós tínhamos com o juiz passa a ser uma relação agora com o pai. O mistério do Evangelho é de que Deus pega um criminoso e leva para sua casa e trata como filho. Eu sei, é difícil demais para nós, porque a gente tem justiça própria e fala: não pode ser assim, eu tenho que fazer alguma coisa. É ou não é? Eu tenho que fazer alguma coisa, esse amor não pode ser de graça assim não. Não, Tiago, tem alguma coisa errada nisso aí que você está falando. Tá fácil demais. Mas é isso mesmo. Lutero vai desenvolver essa teologia que fé em Deus é confiar, descansar em Deus. E eu acho que essa é uma dificuldade para os nossos tempos. Descansar em Deus é difícil, fala que não é, gente? Por isso que é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia. Fé em Deus é confiar em Deus. Fé em Deus é crer nas promessas de Deus, naquilo que Ele promete em Sua palavra. Fé em Deus é união com Cristo Jesus. É se unir com Cristo Jesus. Porque na união com Cristo Jesus, tudo que é nosso passa para Ele. E tudo que é dele passa para nós, como num casamento. Só que nessa união, os nossos pecados, Cristo abraça tudo. As nossas dificuldades, os nossos transtornos mentais, psicológicos, comportamentais, tudo vai para Cristo. E aí a gente começa a receber dele aquilo que ele tem, a vida dele, o amor dele, a paz dele, a comunhão dele, o espírito dele, os frutos dele. É injusto de novo, não é, gente? Você fala: não pode ser assim, isso é muita graça, eu não estou preparada para isso. Mas isso é fé, quando você começa a falar: Deus, se é assim, então que seja na minha vida e eu quero descansar nisso. Não descanso, eu ainda não descanso. Mas eu quero que seja assim, eu quero me comprometer em desenvolver essa fé. Lutero vai dizer que fé não é simplesmente crer que Jesus morreu, mas é receber isso no coração, confiando. É como se você estivesse num lugar e começasse a ter uma inundação
E aí você vai se afogar, Mas aí você ficou sabendo que tem um barco ali que alguém enviou para te salvar. Fé não é simplesmente saber que o barco está lá. Fé é você entrar no barco e confiar a sua vida que esse barco vai preservar. Entendeu? Não é simplesmente saber que Jesus te ama. É subir no barco de Jesus e confiar de que o amor dele por você é suficiente. Paulo vai dizer aos Filipenses que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o fim. Qual é essa boa obra, gente? Mais uma vez, me desculpe a ironia. São os meus planos, a minha empresa, os meus projetos pessoais? É a obra da salvação em nós. Essa é a minha esperança, de que eu, Tiago, pecador, quem vive perto de mim sabe, é ou não é, gente? Como eu sou difícil, como eu sou falho e complicado, mas que eu sou salvo não por mim mesmo, mas por Jesus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Ele nos declarou justo e é essa a nossa confiança hoje pela manhã. Amém? Vamos orar? Pode distribuir os elementos da ceia, que a gente vai ceiar nessa certeza de que não fomos nós, mas sim Ele. Quando nós ceiamos, nós estamos reafirmando mais uma vez. Vai ter ceia? Vai, né? Ah, tá. Eu estou confiando que alguém preparou essa ceia. Mas que possamos ter confiança. Ceiar, gente, ceiar é a fé visível. Olha só, fé visível. O que é fé visível? É você pegando do cálice do pão e dizendo: eu não tenho méritos nisso, mas eu confio que o Senhor me deu, que o Senhor graciosamente me amou. Tenho dificuldade em te amar, mas eu sei que o Senhor me ama.